Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos capacita mais uma vez nesta noite, Senhor, para entendermos as Tuas maravilhosas verdades. Prepara a mente e o coração de cada um aqui, para estarem totalmente abertos a ouvir a Tua palavra. Ser conosco nessa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, constantemente na história da igreja e suas conquistas, a história da igreja, ela está sumindo do conteúdo didático. Se você me perguntar se o ensino na escola ele está ficando defasado, eu vou dizer a você que o ensino nas escolas que não são confessionais, que não valorizam a palavra de Deus, sim, eles estão faltando o que não deveria faltar. Porque os nossos livros didáticos, e eu posso falar um pouco da minha área, que é a área de história, eles tratam Cristo como um revolucionário. Assim como qualquer revolucionário de qualquer revolução histórica. Só exaltam o evolucionismo, só falam de marxismo cultural. E temos inúmeras páginas que tratam de Revolução Francesa, um capítulo inteiro para exaltar a Revolução Francesa. E no máximo 6 páginas para falar da Reforma Protestante. O resumo do resumo. E esses livros didáticos, eles simplesmente são um reflexo da nossa sociedade. Um reflexo de que eles dizem, o sistema judaico-cristão atrapalhou a história da humanidade. Deve ser abolido por completo. Que a igreja, na verdade, ela foi um verdadeiro atraso. Tanto a católica como a protestante, eles não fazem acepção disso. O que é errado, eles exaltam. E o que deve ser destacado, eles menosprezam. A cada ano que se passa, eu vejo isso nesses livros. E é normal isso revoltar alguns pais cristãos. O único acesso que eles têm ao conteúdo do filho são os livros. Quando eles pegam os livros e veem algumas barbaridades, eles ficam indignados. Eu tenho um capítulo para falar de Revolução Industrial e eu tenho 2 páginas para falar de Revolução Inglesa, a Revolução Puritana que movimentou a Inglaterra e deu origem à Revolução Industrial. Isso são um dos poucos exemplos. Vários capítulos para falar de Karl Marx, mas nada falando sobre conservadorismo, nem mencionando o outro ponto. Não é doutrinando, é só mencionar o outro ponto. A gente vê o outro lado, não vê o outro lado. Você só vê um lado nesses conteúdos. A sociedade, ela também doutrina. O que a gente vive hoje é numa revolução cultural. Não caia nessa conversa de que o ser social é aquele que garante a liberdade de todas as crenças e religiões. Não existe liberdade. Existe liberdade até eu dizer que eu não concordo e não aceito práticas homossexuais, por exemplo. Se eu digo isso, acabou a liberdade. Acabou a liberdade de expressão. Eu posso até respeitar, mas se eu não aceitar, você tem que aceitar. É uma doutrinação. O povo chama o certo de errado. O povo chama o bem de mal. E isso é escravidão. Escravidão no mundo consiste em você ser livre para fazer o que você quer. É Romanos 1. Deus deixar o homem fazer o que ele quer. Entregar o homem em suas paixões. Isso é o que a Bíblia chama de escravidão. Se eu, pastor, deixo você, ovelha, membro da igreja, livre para fazer o que você quiser, eu não estou libertando você. Isso não é liberdade na palavra de Deus. O que é liberdade para o mundo é escravidão nas Escrituras. Grande condenação é Deus entregar os homens às suas paixões. Quando Deus quer destruir alguém, Ele nos entrega as nossas paixões. E Cristo vai dizer justamente o contrário. Ele vai dizer, se quiser vir após mim, negue-se
a si mesmo. Tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Ou seja, para seguir a Cristo, precisamos matar a nós mesmos. Matar o nosso eu, o velho homem, todos os dias. É um exercício de todos os dias. Irmãos, os versículos chaves desse capítulo aqui, eles são os versículos de 18 a 20. Olha como são profundos esses versículos, esses 3 versículos do capítulo 11 de Josué. Diz assim: por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, a não ser os heveus, moradores de Gibeão. Todas as demais foram tomadas por meio de guerra, porque o Senhor, veja o 20, né? Em especial, porque do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não se tivesse piedade alguma, pelo contrário, fossem, mais uma vez, totalmente destruídos, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Veja que versículo profundo, porque ele está dizendo aqui o motivo pelo qual ninguém parava de guerrear contra Israel. Deus endureceu o coração deles para que eles continuassem as suas práticas pecaminosas. É interessante essa linguagem que em Êxodo, ela é meio que uma linguagem dupla. Em algumas expressões lá em Êxodo nós temos Deus endureceu o coração de Faraó. E em outras expressões é o Faraó endureceu o seu coração. E sobre essa linguagem dupla, Calvino ele comenta sobre endurecimento. Calvino vai dizer assim: dureza de coração é pecado, endurecimento de coração é juízo de Deus contra o pecado. Olha que profundo essa analogia aqui de Calvino, não é? Essa comparação. Porque todos nós, na verdade, irmãos, por causa do pecado, nós temos dureza de coração. Pecamos contra Deus e tem alguma área que somos mais duros do que outras. E ele vai lá e através da santificação, ele vai tratando os nossos pecados. E Deus, ele é especialista em mudar o nosso coração. Ezequiel mesmo vai dizer que ele tira o coração de pedra e ele nos dá um coração de carne. Mas quando o ser humano, o que é o endurecimento de coração na questão de que Deus endurece? É quando ele progride nesse endurecimento. E quando ele está progredindo nesse endurecimento, igual a Faraó, não vou deixar o povo ir. Mais uma praga, não vou deixar. Mais uma praga, não vou deixar. É Deus aqui. É Deus agindo aqui. É Deus intervindo aqui. É Deus deixando esse homem livre para fazer o que ele quiser. Livre para ser escravo. Essa é a intenção aqui. Livre na escravidão. Esse é o fim de qualquer homem que não segue o Senhor. O versículo 18 ao 20 está dizendo, olha, ninguém quis fazer paz com Israel, somente os gibeonitas. Nós vimos lá no capítulo 9 que os gibeonitas foram aqueles que de forma pecaminosa enrolaram o povo de Israel, fizeram um acordo com eles. O povo de Israel não orou ao Senhor, caiu nesse acordo, e agora os gibeonitas estavam agora protegidos pelo povo de Israel. A informação que a gente tem no capítulo 11 é só eles ficaram do lado de Israel. Só eles se quebrantaram e fizeram aliança e se renderam a Israel. Só eles. Por que isso? O versículo 20 nos responde. Porque o Senhor endurecia o coração dos outros. O versículo responde, para quê? A gente pergunta ao versículo 20, para que isso? Para saírem à guerra contra Israel. Mas isso resultaria em quê no final? A fim de que fossem totalmente destruídos. Essa é a intenção de Deus para com esses inimigos aqui.
O Senhor Deus está determinando aqui: façam o que o coração de vocês querem fazer. Só que a Bíblia não chama isso de liberdade. A Bíblia chama isso de endurecimento do coração. Entenda, irmãos, toda frouxidão, permitam-me usar essa palavra, né? Toda vez que Deus solta a rédea, a ponto de acharmos que tudo está descontrolado, é porque as coisas estão próximas do fim. Esse é um refrão na palavra de Deus. É só você ver o exemplo de Sodoma e Gomorra. Está descontrolado, está chegando ali na cota da ira de Deus. Fim, Deus destrói. O dilúvio, os cananeus aqui, o povo está sendo um agente de todo esse descontrole de séculos contra a vontade de Deus. O povo é um agente dessa punição. E assim será também na segunda vinda do Senhor. Versículo 1, quando Jabim, rei de Azor, ouviu isto, enviou mensageiros a Jobabe. Ele ouviu o quê? Ele ouviu o que aconteceu no capítulo 10. O Senhor, por meio de Josué, mata os reis que queriam acabar com Gibeão. Gibeão fez aliança com eles, então nós vamos acabar com eles. E em um dia, a gente viu, não é? Em um dia prolongado, Josué vai lá e acaba com os 5 reis do sul. E depois ele acaba com mais 7 reis. E aqui, ao invés de se quebrantarem, olha o que o exército do Senhor fez. Acabou com 12 reis em um dia só. A gente não tem chance. Vamos nos render como os gibeonitas. Não, mais união, mais unidade. Vamos juntar todas as nossas forças contra o Senhor. E agora era um número muito grande. É interessante a linguagem aqui no capítulo, versículo 3, os cananeus do leste e do oeste, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os jebuseus, nas montanhas. Ele está dizendo, olha, no sul, no norte, no leste, no oeste, na parte superior, na parte inferior, todos vão se juntar. Venham, vamos destruir Israel. E eles achavam-se vitoriosos, porque a Bíblia fala que eles tinham um trunfo. 2 coisas que Israel não tinha. Eles tinham cavalos. Israel não tinha cavalos. E eles tinham carros de guerra. Cavalos e carros de guerra. Israel estava a pé. O que Israel fez com os cavalos de Jericó? Deus mandou queimar. Olha, queimem todo. Destruiu 100 cavalos. E eles estavam com esse trunfo. Eles estavam confiantes. Vamos destruir Israel. Finalmente vamos acabar com Israel. Todo mundo junto aqui, não tem como a gente perder. Versículo 4. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo em multidão, como a areia que está na praia do mar. E também muitos cavalos e carros de guerra. É interessante essa expressão, como a areia que está na praia do mar, porque essa não é uma expressão qualquer. Essa é uma expressão, nós chamamos de expressão pactual. Deus falando com Abraão, ele vai dizer, se você pode contar a areia que está no mar e as estrelas que estão no céu, assim é a sua descendência. Mas aqui é o inverso. Aqui é uma unidade, aqui é uma grande multidão, como a areia que está no mar contra o povo de Deus. E eles não só tinham pessoas, eles tinham cavalos e eles tinham carros. E a preparação de Israel, irmãos, ela é a mesma. Aquilo que Deus fala com Josué no capítulo 1, ele vai reafirmar aqui no capítulo 6. O Senhor Deus vai falar com Josué aqui no versículo 6, perdão. Vai dizer assim, ó, o Senhor disse a Josué, não tenha medo deles. Ele disse isso desde o capítulo 1. Olha, Josué, não temas. Olha o que é que Deus diz a Josué. Veja que tremendo. Porque amanhã, versículo 6, a esta mesma hora, eu já os terei entregue, todos mortos aos filhos de Israel. Você mutilará os cavalos deles e queimará os seus carros de guerra. Não é para ficar com nada deles. Os cavalos deles você vai torná-los inúteis. Você vai mutilá-los. E os carros de guerra você vão queimar. Vocês não vão usufruir, não vão usar nada deles. Em 24 horas não sobrará, Josué, nada do que você está vendo.
O ataque e a destruição que você vai fazer vai ser fulminante. Irmãos, é vã a guerra contra Deus. É loucura. O ser humano ele está constantemente buscando unidade para guerrear contra Deus. Esse termo aqui, né, mutilar os cavalos, como é que isso era feito? Eu peguei isso no comentário. Eles cortavam os nervos dos tendões dos cavalos e eles perdiam imediatamente a habilidade de andar. Cavalo sem andar é inútil. E os carros eram queimados. O que ele fala no capítulo 1, ele diz a Josué agora, não temas. Irmãos, Josué ele tinha essa fama. A Bíblia fala que a fama de Josué e do povo de Israel percorria. Josué tinha a fama de ser um homem corajoso. E facilmente nós costumamos pensar que homens corajosos não precisam ser mandados terem coragem. Eles já são corajosos. Você não precisa mandar um homem corajoso ter coragem de forma nenhuma. O livro de Josué prova justamente o contrário, ensina a gente justamente o contrário. Constantemente Josué está sendo lembrado das promessas que Deus fez a Moisés, está lembrando a ele. Mesmo que ele tenha fama entre o povo e fora do povo aqui, ele é lembrado para ter coragem. Estamos aqui no capítulo 11. Israel não ganhou tudo. Israel perdeu contra Ai. Israel foi enganada pelos gibeonitas. Existiram episódios de desespero. O desespero que a gente vê no capítulo 7, quando Josué perde para Ai, é muito grande. Ele ora ao Senhor e diz, Senhor, o que farão do teu nome? E o que fará da fama de Israel diante dessa perda? Episódios aqui de desespero. E constantemente nesses episódios, nesses momentos de adversidade, Josué está sendo lembrado a ter coragem. Se ele não tivesse passado por esses problemas, ele não estaria aqui. Ele vai lembrar das promessas do Senhor. Veja, um homem tão maduro. A gente vê Josué, um homem tão obediente, tão corajoso. Ele precisa ser lembrado a ter coragem. Ele precisa ser lembrado das promessas do Senhor. Ou seja, Deus não fala nada novo para ele. Ele repete as promessas que ele fala a Moisés. Deus vai relembrá-lo, apenas repetindo as promessas. Assim somos nós. Muitas vezes a gente vem para a igreja e a gente não ouve nada novo. Mas por que a gente vem para falar do mesmo texto, muitas vezes, da mesma Bíblia, do mesmo livro a vida toda? Por que a gente não muda de livro? Porque esse livro é profundo. Porque constantemente, por causa do pecado, nós esquecemos. Deus ele estabelece um método de 7 em 7 dias. Vocês precisam se reunir para meditarem no mesmo livro, porque vocês esquecem rápido. E ai daquele que só faz isso no domingo. Tem que fazer todo dia, porque constantemente estamos esquecendo. E as promessas são as mesmas feitas a Moisés, as mesmas feitas a Josué, que estamos tendo que lidar aqui. Todos que têm Deus ao seu lado, irmãos, devem ser lembrados, não devem ficar angustiados, assim como Josué, não devem temer, assim como Josué, porque os inimigos são muitos. A gente viu um pouco disso na semana passada, no capítulo 10. Não diminua Deus. Não ache que Deus é igual a você, que não consegue resolver o seu problema muitas vezes. Ou se esquece de um compromisso, como você se esquece. Deus não se esquece de você. Deus está atento a todos os nossos clamores. E o Senhor fixa uma promessa aqui. Ele está dizendo a Josué, olha, amanhã, nesse mesmo tempo, todos estarão destruídos. Ele não só encoraja, como ele vai aqui delimitar o tempo do cumprimento da promessa. Eles usam armas, eles usam cavalos e carros de guerra. O povo de Deus não usa tais métodos. Os métodos de Deus são humanamente estranhos. Lembram da preparação da guerra contra Jericó, capítulo 5? Qual é a preparação da guerra? Circuncisão e Páscoa. Circuncisão
e a comunhão da mesa, matando o cordeiro e celebrando a Páscoa. Para as muralhas caírem, tem que dar voltas durante 7 dias. Só vai derrotar Ai se uma pessoa que roubou os bens de Jericó devolver e for punida. Vocês não perderam com Ai porque vocês eram mais fortes, mais fracos, nada a ver. Foi porque uma pessoa dentre vocês, Acã, ele me desobedeceu. Ele precisa ser punido, ele e a sua família. Quando ele for punido, vocês vão vencer na hora, Ai. E isso acontece no próximo capítulo. Esses são os métodos de Deus. Olha o versículo 7. Josué e todos os homens de guerra com ele avançaram, de surpresa, contra eles junto às águas de Merom e os atacaram. Josué, ele não perde tempo. Josué, ele tem essa característica. Ele é uma pessoa que nós precisamos imitar. Ele obedece ao Senhor imediatamente. É a mesma atitude que ele toma no capítulo 10. Assim que os gibeonitas eles pedem ajuda, Josué vai lá e imediatamente vai ajudar. Josué não pensa, não fica uma semana meditando. Ele cavalga de madrugada para chegar de manhã contra os reis do sul, os 5 reis do sul. E aqui nós temos a mesma atitude. Versículo 7, ele ouve a promessa de Deus. Versículo 6 e versículo 7 ele já cumpre. É como se ele ouvisse Deus falando, ouviu Deus falando, pegou a espada, reuniu, vamos embora, até o inimigo. E assim nós devemos agir, irmãos. Nós não devemos demorar para cumprir a ordem de Deus. Nós não devemos cumprir a ordem de Deus pela metade. Nós devemos nos espelharmos na obediência de Josué. Às vezes cansa. Esse mundo de pecado, esse estado que nós estamos, ser constante cansa. Mas esse é o diferencial do cristão, irmãos. Nós somos constantes. É isso que nos destaca. As pessoas podem confiar em nós. As pessoas sabem que elas podem nos contar um segredo, podem nos contar uma aflição, e a nossa instabilidade emocional não vai fazer a gente contar aquele segredo. Nós somos constantes, nós somos aqueles que passamos as mesmas dificuldades dos ímpios, materialmente falando. Nós perdemos entes queridos como eles também, mas a forma como a gente passa tem que ser diferente, tem que ser constante, tem que ser baseada na obediência. Josué vivia conforme a vontade de Deus. Às vezes é difícil, por causa do estado que estamos, por causa da nossa natureza, mas o que Deus diz a Josué, Ele diz a você, Ele diz a todos nós, não temas, confie nas promessas. Versículos 8 e 9, o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os atacou e perseguiu até a grande Sidom e até Misrefote-Maim, e até o vale de Mispa ao leste. Os israelitas os mataram sem deixar nem sequer um. Josué fez com eles como o Senhor lhe havia ordenado, mutilou os cavalos deles e queimou os seus carros de guerra. Vale destacar mais uma vez a obediência de Josué. Deus diz a Josué, olha, seja forte e corajoso. Deus diz a Josué no capítulo 1, faça conforme está escrito na lei de Moisés. Exatamente como Deus pediu, Josué faz. Aqui é um copiar e colar, versículo 6, versículo 9. Ele mutila os cavalos e ele queima os carros de guerra. Olhem o versículo 10. Neste mesmo tempo, Josué voltou, tomou Azó e feriu a espada ao seu rei, porque naquela época, Azó era a capital de todos esses reinos. Mataram a espada todos os que nela estavam e os destruíram totalmente. Ninguém sobreviveu e a cidade de Azó foi queimada. Josué tomou todas essas cidades e também os seus reis. Matou todos, destruindo-os totalmente, como Moisés. Olha como ele repete, como Moisés
servo do Senhor, havia ordenado. Versículo 13, mas os israelitas não queimaram as cidades que estavam sobre as colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os israelitas saquearam para si todos os despojos dessas cidades, e também o gado, porém mataram à espada todas as pessoas, até que as destruíram, e ninguém sobreviveu. Mais uma vez, como o Senhor, olha a repetição, havia ordenado a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Repare na ênfase do narrador. Moisés ordena e Josué obedece porque o Senhor ordenou a Moisés. Irmãos, Josué não só cria nas promessas, ele agia, ele fazia o que era ordenado. Nós não devemos andar para nós mesmos. Você não deve andar para você mesmo. Você não deve andar para satisfazer o seu próprio coração. Você não deve se entregar às suas paixões. Tem gente que crê na promessa. Eu creio na palavra de Deus. A palavra de Deus é linda. A palavra de Deus é maravilhosa. Tudo nela é verdade. Mas não pratica. Mas anda de forma errada. Isso não dá certo. É crer e cumprir a promessa. Josué, nesse capítulo, é um grande exemplo de crença e ação. Crença e obediência. E esse é o resultado. Versículo 15, nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Esse, na verdade, irmãos, é o tema central de Josué. Josué, ele paira ali na qualidade da obediência. O povo venceu por causa da obediência do seu líder. E isso refletia na obediência do povo. O mundo, irmãos, ele prega contra isso. O mundo, ele prega uma completa desobediência a Deus. Hoje a gente presencia jovens que estão desconectados com a realidade. Pais que declaram com orgulho em reportagem, nas suas redes sociais, olha, pais orgulhosos, pois os seus filhos eram homens, mas agora se identificam como mulher. Os pais felizes por causa disso. Filhas que se identificam como homem ou sem sexo. Pais orgulhosos. Eles querem nos perseguir. Eles querem apontar para nós e dizer que, olha, eles são culpados porque eles pregam contra isso. Eles negam a palavra de Deus. Eles ignoram a Deus. Eles estão dizendo, Deus, você está errado. Quando fez minha filha, era para fazer um filho. Eu não aceito isso. Era para ser um filho, não era para ser uma filha. Você está errado quando criou e deu esse sexo ao meu filho. O Senhor está errado. Eles olham para nós e apontam seus cavalos e apontam seus carros de guerra porque lutamos contra isso. Deus está dizendo, não temam, esses cavalos serão mutilados e esses carros vão ser queimados. É isso que Deus está dizendo na sua palavra. E aí nós temos a conclusão aqui, o versículo 19, como eu já li com vocês, diz, não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel. Não existe comunidade que não seja a igreja que vai fazer uma aliança com a igreja, irmãos. O mundo todo está contra a igreja. E eles brigam muito entre si. Mas na hora de lutar contra a igreja, é igual aqui. Eles se unem. Eles unem as suas forças. Todos eles se unem. Eles brigam muito entre si. Mas na hora de falar do Evangelho e de Cristo, eles vão fazer como esses povos, eles vão se unir. Versículo 20, porque do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel. Olhem o versículo 21. Naquele tempo, Josué foi e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebrom e Debi, e de Anabe,
e de todas as montanhas de Judá, e todas as montanhas de Israel, Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Versículo 22. Nenhum dos Anaquim sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, Gate e Asdote permaneceram alguns. Eles estão falando de tantos povos aqui, só que quando o narrador vai dizer, diz assim, Josué venceu todos eles. Mas aqui ele destaca os Anaquins. Por que ele destaca os Anaquins? Porque os Anaquins eram os piores. Os Anaquins aqui, eles eram comparados aqui, a gente pode comparar eles a... Eles eram altos, eles eram fortes, eles eram homens treinados para a guerra. Se a gente pudesse comparar na história, era como se fossem os espartanos, só que bem mais altos, bem mais robustos. Eram vários Golias, os Anaquins. Essa é a ideia. Povos de guerra. E é interessante, irmãos, porque vejam, Deus preparou Josué para esse momento. Pequenas batalhas aqui prepararam eles para os Anaquins. Os Anaquins são os últimos a serem conquistados. São os mais fortes. São aqueles difíceis de serem conquistados. Aquelas pequenas batalhas prepararam para esta grande batalha. E é assim em nossas vidas, irmãos. Olha, antes de Abraão vencer a grande batalha da fé, de entregar o seu filho para o sacrifício, ele perdeu a batalha no Egito, quando ele mentiu e disse que a sua esposa era a sua irmã. Pequenas batalhas temos em nossa caminhada. Algumas a gente vence, outras a gente perde. E quando perde, nenhuma derrota nossa é em vão. Nenhum prejuízo que a gente venha a ter nesta terra, nenhuma tribulação, ela é em vão. A gente aprende com as vitórias e as derrotas. Josué aprende, Israel aprende com as vitórias e as derrotas. Umas a gente ganha, outras a gente perde. Todas elas vão apontar para uma batalha maior. A aprovação que você passa, irmão, ela não é em vão. Ela sempre está lhe preparando para algo maior, para um grande desafio. Ou ajudar o outro numa batalha, ou consolar o outro numa batalha e dizer assim, não tem nada mais precioso que isso. Eu passei por isso. Eu sei exatamente o que você está sentindo. Eu sei exatamente o que você está passando. Muitas vezes a gente não entende porque a gente passa por isso. Mas muitas vezes é simplesmente para ajudar o próximo que vai passar por isso. E vai dizer, olha, você vai dizer, vai doer, vai ser assim, assim, mas confie no Senhor. Isso é precioso. Para uns, a morte é a pior de todas as batalhas. Quantas pessoas, elas são preparadas em vida para passar pela batalha da morte. Talvez a morte seja a pior de todas as batalhas. Se estamos nesse mundo, sempre no futuro, essa é a certeza. E Deus está nos preparando para essa batalha, com pequenas batalhas. Para que você enfrente grandes desafios, você precisa enfrentar os pequenos. No versículo 23, que é o nosso último versículo, o autor vai dizer, assim Josué tomou toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos. E a terra repousou da guerra. A guerra, irmãos, ela só acaba quando todos os inimigos do Senhor, eles são destruídos. A Bíblia fala, houve repouso, houve tranquilidade. Só existe paz depois da guerra. Só existe descanso depois da batalha. Só existe repouso depois da luta. Isaías chama Cristo do príncipe da paz, mas muitos atribuem esse nome a um Jesus que odeia a guerra. É um Jesus que é paz e amor, ele é um hippie, é paz e amor, ele odeia a guerra. Não, meus irmãos, ele é o príncipe da paz, porque ele traz isso através da guerra contra os nossos inimigos.
Ele luta contra eles, ele vence contra eles, e depois da guerra nós temos paz. Ele encarna. E quando ele encarna, ele declara guerra contra o diabo, contra o mundo e contra a carne. Depois ele vence essa guerra. A guerra mais difícil da história. E porque ele venceu essa guerra, nós temos paz. Nós temos paz com Deus, porque estávamos em guerra com Deus. Ele diz aos discípulos, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Para ter vencido tem que ter luta. Para ter vencido tem que ter guerra. E assim Cristo fez quando nos salvou, com muita luta. Envolveu sangue, suor e lágrima. Envolveu suor de sangue. Só na cruz. Todos os nossos inimigos, eles foram colocados debaixo dos seus pés. O que é que nós vemos hoje, irmãos? Nós vemos exércitos, forças, nós vemos ideias crescendo contra a igreja, prosperando, ganhando seguidores, exércitos se formando contra a igreja do Senhor. Se andarmos por vista, se enxergarmos apenas as circunstâncias, nós vamos nos assustar. Talvez a gente vai até pensar em desistir. Mas olhe com os olhos da fé. Se Josué ele não tivesse esse olhar, ele jamais teria lutado contra os anaquins. Probabilidade de vencer os anaquins sem cavalos, sem carros de guerra, nem pegaram os cavalos que eles dominaram, já foram direto contra os Golias da terra. Como vai vencer isso? Se ele fosse pela circunstância, ele não ia lutar contra os anaquins. Qual é o inimigo que está nos afligindo? Essa é a pergunta que eu faço para vocês hoje. Qual é o problema de um tamanho tal a ponto de você achar que Deus não dá para resolver? Olha, não tem como resolver isso aqui. Chegou um ponto que não dava para... Entregue as suas aflições aos pés do Senhor. E Ele certamente vai lhe amparar e você sairá da guerra e vai encontrar descanso. Só nele nós encontramos descanso. Por quê, irmãos? Porque tenha esta certeza, a maior de todas as guerras, ela já foi vencida. A maior de todas as batalhas. Esse capítulo também destaca a obediência ao Senhor, a marca de uma verdadeira liderança. O poder de uma liderança aqui, que não está na sua força, mas está na obediência de fazer o que Deus manda. Segundo disse a Moisés, pais, eduquem seus filhos, como Deus manda. Esposa, sejam submissas aos seus maridos, como Deus manda. Maridos, amem as suas esposas, como Deus manda. Obediência, essa é a única arma que vence o mundo. Então, diante disso, irmãos, eu tenho 4 rápidas aplicações, eu juro que são rápidas, aqui para nós concluirmos nesta noite. Primeira aplicação, uma das armas que o diabo usa e o mundo usa contra nós é a distração. A distração, ela afeta a nossa obediência. Volte comigo no capítulo 10 de Josué. Josué 10, 18 e 19. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então, aqui é Josué contra os reis do sul. Ele vai dizer assim, então Josué disse, rolem grandes pedras até a entrada da caverna e ponham junto a ela alguns homens para que fiquem vigiando, mas vocês não se detenham. Persigam os seus inimigos e matem os que vão ficando para trás. Não os deixem entrar nas cidades deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, já os entregou nas mãos de vocês. Aí vá para o 22 agora, do capítulo 10, diz assim, depois Josué disse, abram a entrada da caverna, e tragam para mim aqueles 5 reis que lá se encontram. É muito simples. A visão é o seguinte, eu tenho um exército que estava fugindo de Josué e os 5 reis que entram numa caverna para se refugiar. Josué diz, fechem eles na caverna, vamos destruir o exército e depois a gente vai lá e mata eles.
Ele vai dizer isso. Vamos tirar a força do exército, que são os reis, os comandantes, mata eles, e depois a gente vai e mata os reis. Uma coisa de cada vez. Como é que Josué, naquela guerra ali, naquela agonia, ele perseguindo, ele para pensar isso? Olha, primeiro, enfraquece, e eles não pararam ali, eles estavam perseguindo, mas ele imediatamente diz, tranca ali, mata aqui, depois a gente vai cuidar dos reis. Josué é assim. Josué, ele tinha foco. Josué, ele, por causa da obediência a Deus, que era guiado por Deus, ele está aqui dividindo prioridades, e é justamente, o povo enfraquece, ele mata o exército, e depois ele cuida dos reis. E é interessante porque ele chama os comandantes, parece um pouco maléfico aqui esse episódio, porque ele manda os comandantes colocarem o pé na cabeça dos reis, nós vimos isso semana passada. Cada um coloca o pé na cabeça, entre o pescoço e a cabeça aqui, de cada rei. E a gente viu que isso é o símbolo de Deus esmagando a cabeça do inimigo. E por que ele faz isso? Ele está dizendo isso para dar coragem àqueles comandantes. Olha a prioridade de Josué. Assim como Moisés me incentivou, Deus incentivou Moisés. Deus incentivou Moisés e a mim. Eu estou passando essa coragem para os comandantes. Ele divide as prioridades. Para cada desafio que Deus lhe dá. A gente viu no capítulo 9, não adianta cumprir se não orar ao Senhor. Eles não oraram ao Senhor e foram enrolados pelos gibeonitas. Ore ao Senhor. Segundo, obedeça ao Senhor. Escute a oração do Senhor. Sejamos objetivos. O que a gente tem, como eu disse no capítulo 10, as conquistas no Reino do Sul. Segundo ponto aqui que eu digo a vocês, a gente tem as conquistas do Reino do Norte. E é interessante porque quando a gente chega aqui nos Anaquins, ele está dizendo assim, Josué conquistou tudo. Se Josué chegou nos Anaquins, ele dominou até os Anaquins, ele dominou tudo. E ele chama esses líderes para participarem. Como esses líderes estão no capítulo 11? Eles estão encorajados. O que ele aprende com Moisés, ele está passando para os seus líderes. Ele não quer vencer sozinho. Ele convida os seus para vencer com ele. Da mesma forma é Cristo. Cristo poderia fazer tudo sozinho. Cristo, ele não precisa de você nem de mim para nada. Para que a igreja cresça, mas ele faz o quê? Ele faz a gente participar do trabalho. Ele nos convida a participarmos, mesmo sem precisar de nós. Ele nos convida para vencer. Ele nos chama para a vitória. Um verdadeiro líder, um verdadeiro pai, um verdadeiro mestre, não é aquele que guarda todo o seu conhecimento, toda a sua experiência para si, ele passa para os outros, ele não visa a ganância, ele convida a igreja a triunfar com ele. Isso é ser igreja. Não existe triunfo se não estivermos unidos em Cristo Jesus. Só iremos vencer as nossas adversidades se nós compartilharmos ela. Tem adversidade que não dá para a gente guardar para a gente, não. Tem coisa que a gente resolve e ali a gente ora a Deus, pede perdão, mas tem coisa que não dá e é para isso que serve a igreja. Igreja não só serve para a gente estar aqui no domingo e pronto, mas serve para a gente compartilhar as nossas adversidades. E você vai se impressionar com o que Deus pode fazer usando o próximo para lhe ajudar. Compartilhe sempre as suas limitações, as suas necessidades, que Deus usa a igreja para isso. Em penúltimo lugar, irmãos, não se vence uma batalha de um dia para a noite. O que a gente tem aqui entre os capítulos 10 e o capítulo 12 aqui, que a gente vai ver na próxima semana, são 7 anos de luta, basicamente. Reinos do Sul e Reinos do Norte. Embora o capítulo 10 foi um dia prolongado, todo esse processo aqui de conquista da terra, ela vai durar mais ou menos 7 anos. Não tinha um atalho para vencer tudo de uma vez. Não tinha isso. Atalhos são feitos para nos distrair. Repare que todo atalho
ganhe dinheiro fácil. Faça isso que você vai se sobressair. Eu tenho uma técnica que ninguém tem, arrasta para cima, né? E aí você vai conseguir. Não. A gente consegue as coisas na vontade de Deus um dia de cada vez. Não existe atalho. Não existe atalho. Não existe atalho para emagrecer. Não tem atalho. Olha, tem uma dica aqui que você vai perder peso. Não tem atalho. É um dia de cada vez. Não tem atalho para ser paciente. Aquele que tem problema com domínio próprio, ele não vai ser manso de um dia para a noite. Ele vai aprendendo em cada situação, em cada batalha. Umas ele vai perder, outras ele vai ganhar, até ele chegar na vitória. Não existe atalho para ser um marido, para ser um esposo, para ser um filho cristão e obediente. O filho não nasce e agora você é um excelente pai. Não. Você precisa de tempo. Vitórias, derrotas, derrotas e vitórias. E cada dia nós estamos nos tornando pessoas melhores. Isso é o que a Bíblia chama de santificação. Não dá, por exemplo, para você entender a Bíblia de um dia para a noite. É uma construção, é dia a dia, culto a culto, devocional a devocional. Reverendo Rodrigo está nos ensinando em Hebreus. Olha, existe o leite e existe o alimento sólido. Você toma um para depois comer o outro, mas também não adianta querer ficar só no leite. Você tem que ir para o alimento sólido. Não caia nessa distração de cursos, desses eventos de seja santo imediatamente. Olha, venha para a campanha dos 360 e você vai sair santo e forte. É a mesma coisa que emagreça fazendo 100 abdominais por dia. Não adianta. Não existe um atalho para a santificação. Viva um dia de cada vez. Não seja ansioso, mas seja muito obediente. Dê a Deus muita obediência, uma batalha por vez, e de guerra em guerra você chega lá. E para concluirmos, irmãos, eu concluo com o versículo 23. Assim Josué tomou toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Josué, ele tem uma característica muito importante, que ele fazia o máximo para obedecer ao seu pai. E nós, irmãos, nós estamos fazendo o máximo para obedecer a Deus, seja com o nosso tempo, seja com os nossos bens. Imagina, fazendo uma ilustração aqui, imagina se todo favor que a minha esposa pedisse, eu dissesse que, eu perguntasse a ela se era uma questão de divórcio. Imagina, Eduardo, você pode lavar a louça? Se eu não lavar, a gente vai se divorciar? Não, então eu não vou lavar. Imagina. Se eu não tirar a toalha da cama, a gente vai se divorciar? Não, que loucura, então eu não vou tirar. Se eu não jogar o lixo na rua, a gente vai se divorciar? Não, me ajude. Não, então eu não vou fazer. Da mesma forma, irmão, parece até engraçado, mas da mesma forma é o nosso relacionamento com Deus. Se não ser fiel a Deus com os meus bens, de forma correta, de forma regrada, se isso aí eu não perco a salvação, então não precisa ser tão fiel assim. Não precisa ser tão obediente. Se eu não trabalhar na igreja, se eu só vim às vezes, trabalhar ali, trabalhar aqui, se isso aí não interfere na minha salvação, então... E o que é que a gente está fazendo, irmãos? A gente está dando o mínimo para Deus. Estamos dando aquilo que não nos afeta, aquilo que não vai tirar a gente da nossa zona de conforto. Estamos mantendo um relacionamento superficial com Deus. Estamos barganhando com Deus. Só estamos preocupados com o nosso eu. Não sejamos assim. Sejamos como Josué. Ou melhor, sejamos como Cristo. Cristo o profeta, Cristo o sacerdote, o rei, tem todas esses atributos, e
eu ser mais submisso ao Pai que todos nós. Irmãos, Ele não deu o mínimo. Ele deu tudo. Ele deu a sua vida por nós. Ele se entregou pela igreja. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo é o nosso maior exemplo. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor nesta noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela leitura da Tua palavra, pela meditação da